Olá, sejam bem-vindos ao canal Quiz Sapiens. Vamos testar o seu conhecimento? Chama a família para se divertir junto com você. As regras do jogo são 15 perguntas de conhecimentos gerais. Cada pergunta tem 4 alternativas e apenas uma resposta certa. Mas antes, não esquece de assinar o canal, deixar o seu gostei e apertar o sininho para receber as notificações. Vamos começar! Pergunta 1. Qual é a voz feminina mais aguda? Opção A, contralto. Opção B, tenor. Opção C, baixo. Opção D, soprano. Tempo para pensar. Resposta: opção D, soprano. A voz feminina mais aguda é chamada de soprano e a masculina de tenor. Já a mais grave é contralto para mulheres e baixo para homens. Por fim, a voz intermediária feminina é a mezzo-soprano e a masculina é barítono. Pergunta 2. Qual era o nome do Fusca do filme, Se Meu Fusca Falasse? Opção A, Arnold. Opção B, Herbie. Opção C, Harold. Opção D, Derby. Tempo para pensar. Resposta: opção B, Herbie. Lançada em 1968, a película da Disney contava a história de um Fusca muito especial, Herbie, um carro que age por conta própria, deixando seu dono em algumas situações bastante inusitadas. Pergunta 3. Pilhar é o mesmo que? Opção A, furtar. Opção B, caçar. Opção C, entelhar. Opção D, sabotar. Tempo para pensar. Resposta: opção A, furtar. Pilhar: apossar-se por meio de violência ou fraudulentamente do que pertence a outrem, furtar, roubar, saquear. Pergunta 4. Quando foi assinado o Tratado de Tordesilhas? Opção A, 1922. Opção B, 1510. Opção C, 1500. Opção D, 1494. Tempo para pensar. Resposta: opção D, 1494. O Tratado de Tordesilhas foi um documento assinado em junho de 1494, na vila espanhola de Tordesilhas. Os protagonistas foram Portugal e Espanha, que delimitaram, através de uma linha imaginária, as posses portuguesa e espanhola no território da América do Sul, chamado de Novo Continente. Pergunta 5. O que se comemora no Thanksgiving? Opção A, Halloween. Opção B, Ação de Graças. Opção C, Dia das Crianças. Opção D, Páscoa. Tempo para pensar. Resposta: opção B, Ação de Graças. O Thanksgiving Day é um feriado dedicado inteiramente a agradecer e celebrar tudo o que ocorreu de bom no ano que passou. Thanksgiving significa ação de graças em inglês. Nessa celebração, as famílias se reúnem para compartilhar momentos de paz, gratidão e, claro, uma mesa cheia de comida. Pergunta 6. Em qual desses estados se encontra o Rio Paraíba do Sul? Opção A, Paraíba. Opção B, Mato Grosso. Opção C, Rio Grande do Sul. Opção D, Rio de Janeiro. Tempo para pensar. Resposta: opção D, Rio de Janeiro. O Rio Paraíba do Sul é um curso de água que banha os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O rio atravessa a conhecida região socioeconômica do Vale do Paraíba, sendo o rio mais importante do estado do Rio de Janeiro. O Rio Paraíba do Sul é formado pela confluência dos rios Paraitinga e Paraibuna. Pergunta 7. O mussum é uma espécie de?
Opção A, fruta. Opção B, árvore. Opção C, peixe. Opção D, ave. Tempo para pensar. Resposta: opção C, peixe. O mussum é um peixe de água doce, conhecido popularmente como enguia do pântano e cobra d'água. Sua espécie é distribuída em todo o Brasil. O mussum é um peixe que habita lagos, córregos, brejos, pântanos e rios, podendo sobreviver a longos períodos enterrado na lama. Pergunta 8. A encíclica é uma carta enviada pelo: opção A, presidente. Opção B, juiz. Opção C, papa. Opção D, rei. Tempo para pensar. Resposta: opção C, papa. Uma encíclica, ou mais propriamente, carta encíclica, é uma comunicação escrita papal, um documento pontifício, endereçados explicitamente aos primases, patriarcas, arcebispos, bispos, presbíteros e aos demais membros de uma igreja. Pergunta 9. Qual dessas não é uma obra do dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues? Opção A, Vestido de Noiva. Opção B, O Beijo. Opção C, Álbum de Família. Opção D, Roda Viva. Tempo para pensar. Resposta: opção D, Roda Viva. Roda Viva é uma peça de teatro brasileira. Foi escrita por Chico Buarque no final de 1967 e estreou no Rio de Janeiro, no início de 1968, sob a direção de José Celso Martinez Correia. Foi a primeira incursão de Chico Buarque na área da dramaturgia. Pergunta 10. Como era conhecido Luís, filho de Carlos Magno? Opção A, o Ferro. Opção B, o Piedoso. Opção C, o Bondoso. Opção D, o Grande. Tempo para pensar. Resposta: opção B, o Piedoso. Luís I, também conhecido como Luís, o Piedoso ou Luís, o Justo, foi o único filho adulto sobrevivente de Carlos Magno. Foi também o rei dos francos e imperador romano-germânico de 814 até sua morte. Pergunta 11. Qual desses países é uma ilha? Opção A, Itália. Opção B, Alemanha. Opção C, Irlanda. Opção D, Canadá. Tempo para pensar. Resposta: opção C, Irlanda. A República da Irlanda ocupa a maior parte da ilha da Irlanda, perto da costa da Inglaterra e do país de Gales. A Irlanda é um dos destinos mais procurados pelos intercambistas, e grande parte dessa procura é por conta da permissão de trabalho que o país concede para quem vai estudar por lá. Outra curiosidade sobre a Irlanda é que lá não tem cobras, devido ao clima do país não ser favorável para que elas vivam e se reproduzam. Pergunta 12. Qual é a roupa típica usada pelos romanos na época imperial? Opção A, kimono. Opção B, canga. Opção C, toga. Opção D, beca. Tempo para pensar. Resposta: opção C, toga. As roupas mais usadas pelos romanos eram as togas. Em Roma vestia-se uma túnica por baixo e a toga por cima. Essa toga era muito volumosa e suas características possibilitavam a identificação do grupo social do portador através do tamanho, forma ou cor da roupa. Pergunta 13. Quantos zeros possui um número 100 elevado ao quadrado? Opção A, 4. Opção B, 2. Opção C, 5. Opção D, 3. Tempo para pensar. Resposta: opção A, 4.
100 elevado a 2 é o mesmo que 100 elevado à segunda potência, que dá 10.000. A palavra potência foi utilizada pela primeira vez por Hipócrates de Quios. Hipócrates designou o quadrado de um segmento pela palavra dinamis, que significa precisamente potência. Mas foi com Arquimedes de Siracusa, o maior matemático da antiguidade e um dos maiores de todos os tempos, que as potenciações tiveram seus cálculos mais significativos. Pergunta 14. Em que data Cristóvão Colombo chegou à América? Opção A, 12/10/1492. Opção B, 13/5/1500. Opção C, 15/2/1498. Opção D, 27/4/1501. Tempo para pensar. Resposta: opção A, 12/10/1492. Em 12 de outubro de 1492, o navegador italiano Cristóvão Colombo, comandando 3 navios, sob a bandeira de Castela e Aragão, atual Espanha, chegou à ilha Guanahani no Caribe, habitada pelos taínos. Depois de 70 dias de viagem navegando em direção ao oeste, Colombo acreditava ter dado a volta ao mundo e atingindo as Índias. Pergunta 15. Qual dessas personalidades inspirou o nome da tecnologia Bluetooth? Opção A, um papa. Opção B, um rei. Opção C, um juiz. Opção D, um pintor. Tempo para pensar. Resposta: opção B, um rei. O Bluetooth original era Harald Gorson, apelidado de Blatan, Dente Azul, em dinamarquês. Era o rei da Dinamarca. O rei Harald Bluetooth ficou famoso por unificar a Escandinávia. Da mesma maneira que os criadores da tecnologia fizeram ao unificar as indústrias de computadores e celulares com uma conexão sem fio e de curto alcance. Gostou do vídeo? Deixe o seu comentário abaixo. Não deixe de assinar o canal para receber os próximos e ajude o canal a crescer. Até a próxima!